Sejam todos bem-vindos ao canal Escola Dominical Brasil. Meu nome é Vanderlei Claudiano e hoje eu vou compartilhar com vocês Êxodo capítulo 20, versículo 17, que é o 10º mandamento que o Senhor deu ali por meio de Moisés. Então é Êxodo 20, versículo 17, que é o mandamento sobre não cobiçar. Diz assim, ó: Não cobiçarás a casa de teu próximo, não cobiçarás a mulher de teu próximo, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu boi, nem o teu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Então, o 10º mandamento fala sobre não cobiçar, tá bom? Cobiçar é diferente de querer igual. Por exemplo, aqui fala sobre não cobiçar. Você não pode cobiçar o carro do seu vizinho. Olha, mas se você achou o carro dele bonito e você gostaria de ter um carro igual, não tem problema nenhum nisso, né? Você ir lá trabalhar e comprar um carro igual, não tem problema nenhum. Por quê? Você não está querendo o carro dele, tá bom? Você está querendo um igual, porque você gostou daquele estilo, talvez seja um carro grande para a família, seja aí qual for o seu estilo. Então não é errado você querer um igual, errado é você cobiçar aquilo que é do próximo, tá bom? Entrando aí também na parte da cobiça, é a inveja também. Também você não pode querer por inveja, né? Ah, aquela pessoa tem, eu tenho que ter também. Ou eu tenho que ter até melhor, porque eu tenho que ser melhor do que aquela pessoa. Isso aí entra também na parte da cobiça, tá bom? Então a família, né? Você pode ver uma família e falar, nossa, que família linda, né? Porque eles vivem o evangelho, estão unidos. Eu quero ter uma família igual. Você quer ter uma família igual? Sem problema nenhum. Você pode construir uma família igual, escolhendo pessoas para casar no convênio, pessoas que você e sua esposa podem se apegarem e ser uma família, assim como você vê e admira outras famílias. O que não pode é querer desejar a família da pessoa para si, tá bom? Aí isso que fala sobre cobiçar. Bom, então eu quero compartilhar hoje com vocês à luz dos mandamentos no Novo Testamento. Então aqui está falando sobre a lei, eu falei sobre o 10º mandamento, né, que é não cobiçarás, e o apóstolo Paulo explica sobre essa lei, tá bom? Sobre a lei de Moisés, e ele explica de uma maneira fantástica aqui, porém é uma maneira meio difícil de explicar, tá bom? Então espero que vocês possam conseguir entender as palavras que eu selecionei aqui para compartilhar com vocês. Vou deixar na descrição do vídeo aqui. Caso vocês não entendam, vocês podem dar uma olhadinha aqui, tá bom? Fica em Romanos, capítulo 6 e o capítulo 7, que Paulo ele está falando sobre a lei de Moisés, está falando sobre os 10 mandamentos, bom? Então ele começa falando aqui em Romanos, capítulo 7, o versículo 10 e o 11. O que está acontecendo aqui, né? Os israelitas, quando receberam os 10 mandamentos, eles focaram nisso, né? E falaram, agora nós temos um manual. Seguindo os 10 mandamentos, a gente vai conseguir voltar à presença de Deus, né? Então esse é o manual para a gente voltar à presença de Deus. Vamos seguir, nós vamos conseguir. Só que aí o que acontece? Ninguém consegue guardar 100% os mandamentos, né? Os 40 anos no deserto ali dos israelitas, eles quebram os 10 mandamentos, 100% dos mandamentos, a gente consegue observar que eles quebram todos os mandamentos, constantemente eles fazem isso, bom? E aí esse é um problema, porque aquilo que era para salvar eles, né, se eles vivessem debaixo do mandamento e guardassem os mandamentos, eles seriam salvos, mas aquilo que se tornou para a vida, né, que foi dado como para a vida, para ele se tornou algo para a morte, que é o que Paulo começa a explicar aqui, ó. Ele diz assim, ó: o mandamento que era para a vida, esse achei que me era para a morte, né? Eu falei, olha, aquilo que era para nos aproximar de Deus nos afastou, porque a gente acaba pecando, e aí o pecado nos afasta de Deus, né? Diz aqui, ó: porque o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, me enganou e por ele me matou. Ou seja, agora, por causa do mandamento que existe, eu pequei e estou morto para Deus. Eu estou sobre julgamento da justiça. A justiça diz que nada impuro pode habitar na presença de Deus, né? Então, porque existe um mandamento e foi quebrado, a pessoa não pode entrar na presença de Deus. O apóstolo Paulo, aqui em Romanos 6, Romanos 7, Romanos 8, ele explica sobre a doutrina da justificação,
tá bom? Ou seja, ser justificado. A gente errou, mas vai ser justificado o nosso erro, para que nós possamos entrar na presença de Deus e viver com Deus, né? Na verdade, essa justificação tem que ser por meio de um pagamento. A justiça exige que o pecado seja pago. E então Jesus Cristo, ele morre, ele paga os pecados em nosso lugar, tá bom? Então essa é a doutrina da justificação, tá bom? Então a justiça, ela não se deixa roubar, ela exige o pagamento ali, e Jesus Cristo que faz esse pagamento. Bom, continuando aqui, né, o apóstolo Paulo fala o seguinte, né, a respeito disso, né? Que diremos, pois? A lei é pecado? Já que os mandamentos que eu quebro me afastam da presença de Deus, então os mandamentos são pecados? Ele mesmo responde, né, dizendo, de modo nenhum, não. Eu não teria conhecimento do pecado senão pela lei, porque eu não conheceria a concupiscência se a lei não dissesse não cobiçarás. Então, como a lei disse não cobiçarás, e eu cobicei, então agora aquilo que era para a vida, o mandamento que foi dado para mim me aproximar de Deus, acabou me afastando, porque eu quebrei esse mandamento. Então eu preciso ser justificado por meio da expiação de Jesus Cristo para mim ser salvo. Tá bom? Ele vai explicar um pouquinho mais sobre isso aqui. E aqui, em Romanos capítulo 7, a partir do versículo 1, o apóstolo Paulo ele faz uma analogia incrível, só que é bem difícil de se explicar, tá bom? Ele faz uma analogia sobre um casamento. Esse casamento é com a lei, tá bom? Com os mandamentos. Todos estão sujeitos aos mandamentos, ou seja, têm a obrigação de guardar os mandamentos, tá bom? É como um casamento, ele vai usar essa analogia como um casamento. E olha só que interessante aqui, né? Eu vou ler os versículos aqui, ó. Não sabeis vós, irmãos, pois que falo aos que sabem da lei, que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo que viver. E ele vai usar uma reflexão aqui, ele vai mudar o termo de homem para mulher agora, tá bom? Porque ele quer falar de um relacionamento de uma mulher que é casada com um marido ali, tá bom? Só que esse marido, você tem que imaginar que é a lei, tá bom? Que é os mandamentos, porque é isso que ele fala aqui, tá bom? Eu vou ler os versículos e vou fazer a comparação aqui, tá bom? Como que nós podemos ser salvos apesar da lei, apesar dos mandamentos. Diz aqui, ó. Porque a mulher está sujeita ao marido enquanto ele viver. Estará ligada pela lei. Porém, morto o marido, ela livre está do marido, né? De sorte que, vivendo o marido, será chamada adúltera. Ou seja, se o marido está vivo e a mulher sai desse relacionamento e entra em outro, ela é chamada de adúltera, ela está quebrando o mandamento ali. Se for de outro marido, porém, morto o marido, livre está da lei. De maneira que não será adúltera se for de outro marido. Então aqui ele começa a falar, né? Bom, a mulher, no caso aqui, é homens e mulher. Ele está falando da igreja. A igreja está ligada aos mandamentos. Deus fez um convênio e a gente tem um convênio de guardar os mandamentos. Então a gente, como se estivesse casado com a lei. Não podemos quebrar essa lei. Essa lei é exigente, né? Ela é rígida, né? Se eu quebrar os mandamentos, eu não posso viver com Deus. E aqui fala que eu não posso também sair desse casamento estando viva a lei, porque senão seria um adultério, né? Então aqui no caso, como Paulo coloca, né, se o marido morresse, você estaria livre para se juntar a outra pessoa. Porém, o marido é a lei não morre, a justiça ela é eterna, ela não vai morrer nunca. Então aí qual que é a solução, né, para que você possa ter um novo casamento, né? Sendo que esse casamento te oprime, né? Te oprime porque você não consegue viver, né? Você é tão rígido que ninguém consegue guardar os mandamentos 100%. Todo mundo quebra os mandamentos, tá bom? E aqui tá falando exatamente sobre isso. Uma pessoa muito exigente, perfeccionista, e você não consegue viver, né? E você não pode sair desse relacionamento também, porque você está unido ali por meio de um casamento.
E aí ele fala a respeito assim, qual que é a solução então? A solução não é a morte do marido, porque o marido ele não morre, tá bom? A justiça ela é eterna. E aí Cristo ele fala que o apóstolo Paulo dá o exemplo de a morte da mulher. Quem tem que morrer é a mulher, tá bom? Para que ela possa contrair um novo casamento. É bem estranho de compartilhar aqui, mas Paulo ele fala exatamente sobre isso, tá bom? Nos próximos versículos aqui ele explica um pouquinho melhor sobre isso. Por exemplo, no versículo 4, ele diz assim, ó, assim que meus irmãos, também vós estáis morto para a lei, pelo corpo de Cristo, para que sejais de outro, daquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que devemos frutos para Deus, que demos frutos, né, para Deus. Bom, então ele está falando o seguinte, é, vocês estão mortos para a lei a partir do momento por causa de Cristo. Por causa que Cristo ele morreu pelos nossos pecados, nós estamos livres da lei, a gente não está mais sujeito à lei. A gente vai estar debaixo da graça. A gente vai ser salvo pela graça, pela expiação de Jesus Cristo, não pela lei. Por isso que o apóstolo Paulo fala aqui sobre a lei da graça, né? Que nós não somos salvos por causa das obras, né? Por causa da obediência aos mandamentos, mas sim nós somos salvos por causa da expiação de Jesus Cristo, tá bom? Essa é a lei que ele ensina aqui, é a lei da justificação, tá bom? Porque Cristo ele pagou o nosso pecado, nós somos justificados, tá bom? Dos pecados que nós fizemos, para que nós possamos viver com Cristo. Então ele mesmo fala aqui, nós somos livres por causa do corpo de Cristo, então nós temos que nos juntar a Cristo, né? Então faz sentido aqui agora que a morte da mulher faz com que ela possa, então, se juntar a outro marido, ou seja, Cristo. Cristo é tão exigente como o primeiro marido, só que Cristo ele é compreensivo, ele é paciente, ele espera com que nós mudemos o nosso jeito, tá bom? Para que nós nos aperfeiçoemos, tá bom? E ele nos ajuda no processo de santificação, para que nós não erremos mais, tá bom? Então, essa é outra doutrina também, que é a doutrina da santificação. Eu acho que eu posso compartilhar um pouquinho dela amanhã, talvez, para que essa mensagem fique um pouco mais clara aqui e essa mensagem também não fique tão longa, tá bom? Por exemplo, aqui, né, está explicando que nós somos salvos pela graça, pela expiação de Jesus Cristo e não pela lei, pelos mandamentos. Bom, aqui fala o seguinte, Paulo, né? Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja abundante? Ó, já que a gente é salvo pela graça, pela expiação de Cristo, então a gente pode permanecer no pecado? Já que a gente é salvo pela expiação, então tanto faz, né? A gente permanecer no pecado. Mas aí Paulo responde, de modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Então está falando de uma morte. Essa morte que a mulher sofre é a morte para o pecado, para as coisas erradas. Então a gente não pode permanecer no pecado porque a gente morreu para o mundo. Então quando fala da morte da mulher, por isso que ele falou que a solução não é a morte do marido, é a morte da mulher. Morrer para as coisas do mundo, as coisas erradas. Então a igreja tem que morrer para o mundo, tá bom? Se apegar a Cristo, né? E como fazemos isso? O versículo explica aqui. Ou não sabeis que todos quanto fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte. Então, fazendo convênio com Cristo, quando nós somos batizados, nós estamos morrendo para os nossos pecados. E então, a gente assume um novo matrimônio, né? Um casamento com Jesus Cristo. E é por meio dele que a gente é salvo. Bom, eu falei que não seria fácil explicar aqui. Não sei se todos conseguiram entender, né? É um pouco difícil de explicar essas escrituras aqui. Mas Paulo continua dizendo aqui, ó, vamos ver se traz um pouquinho mais de clareza. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Então a gente não é salvo por causa das leis, dos 10 mandamentos. Paulo ele explica muito bem isso aqui, né? Ele fala que não é pelas obras que nós somos salvos, mas sim pela expiação de Jesus Cristo. Então permaneceremos, porque
então pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? Aí Paulo, ele faz a pergunta e ele mesmo responde, né? Ele fala assim, então a gente pode pecar, já que a gente é salvo pela expiação e não por causa dos mandamentos, a gente pode quebrar os mandamentos, né? E ele faz a pergunta e ele mesmo responde, dizendo o seguinte, de modo nenhum. Não sabeis vós que, que quem vos apresentardes como servo para obedecer, sois servos desse a quem obedecerdes? Ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Então aqui já começa a entrar, né, se nós tivermos um pouco de tato, falar sobre a santificação. Porque ele fala, olha, a gente vai ser servo daquele a quem aquele nós decide obedecer. Se você foi batizado, mas você continua no pecado, você está sendo servo do pecado. Vai continuar tendo domínio sobre você. Então, ainda que tenha a expiação, você não vai poder ser salvo por causa que você vai ser servo do pecado. E aí ele fala aqui, se você se santifica, né, você decide obedecer à justiça, então você fica ligado com Jesus Cristo e vai ter a sua salvação. Bom, espero que vocês possam ter compreendido um pouquinho sobre essa mensagem. Amanhã eu vou fazer a diferenciação melhor, tá bom? Sobre o que é a justificação e o que é a santificação, para que nós possamos entender melhor o que Paulo está dizendo aqui, tá bom? Mas a princípio ele falou sobre isso, né? Fazendo um resumo rápido aqui, que nós estamos casados com a lei, que é os mandamentos, né? E para que nós possamos ser livres da lei, porque a lei nos condena, porque nós somos errados. Não é que a lei seja ruim. Paulo explica muito aqui, né? Perfeitamente. A lei não é ruim, o problema é eu que não guardo a lei. E ao não guardar a lei, eu me torno um condenado, né? E como que eu vou sair da lei se eu já estou condenado pela lei? Aí então ele fala que eu tenho que morrer. A solução é eu morrer para as coisas do mundo, para o pecado e aceitar Jesus Cristo como o meu novo marido, tá bom? Aceitando Cristo como esposo, né? Ele paga esses pecados, né? Ele cumpre essa lei pagando os pecados e então eu posso ser salvo. Mas, conforme explicado aqui, eu não posso permanecer no pecado, porque eu tenho que morrer, mas a morte aqui é morrer para o pecado, para o erro, e assim ser santificado para viver com Cristo. Mas amanhã eu explico um pouquinho melhor sobre isso. Esses capítulos aqui de Romano, ele é bem difícil mesmo de se explicar. É fácil de se entender, mas para colocar em palavras aqui fica um pouquinho mais difícil. A analogia que ele faz aqui, ele mistura muitos assuntos de uma vez só e às vezes fica um pouquinho difícil de compreender. Mas espero que com a ajuda do Espírito Santo você possa ter entendido essa mensagem. Eu deixo essa mensagem com vocês, em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.